A Operação Lava Jato, em palavras leigas, é um. Bom, é uma operação que começou tentando apurar A Operação Lava Jato, pô, é complexo responder em um minuto, né? A Operação Lava Jato não precisa de apresentações. Se você vive no Brasil, você sabe que este é o caso maior e mais midiático de operação da Polícia Federal da nossa história. E de fato, os resultados das primeiras fases da Operação Lava Jato trouxeram à tona tudo aquilo que vimos no primeiro episódio. A problemática relação entre Estado, burocracia e elite financeira do país são as raízes do chamado capitalismo brasileiro. O jogo construído é fato histórico, independente de natureza partidária ou institucional. É além de estrutural, é estruturante da política brasileira desses tempos imemoriais, como podemos ver no episódio 1. Essa hierarquia de podres poderes e pontos sem nós revelou-se em parte e ganhou nome. Sétima fase da Operação Lava Jato. Que a Lava Jato é uma das... Nova fase da Operação Lava Jato. Operação Lava Jato, que teve como... A Lava Jato e o combate à corrupção passaram a fazer parte dos noticiários brasileiros. E estas pessoas começaram a aparecer na mídia mais do que deveriam até. Isso não aconteceu do nada, é claro. Uma série histórica de políticas públicas em favor da ação transparente do judiciário, em conjunto com as polícias federais, vinham acontecendo desde 2003. Durante os governos Lula e Dilma, foram criados diversos mecanismos de controle e investigação, como a Controladoria Geral da União, em 2003, ou a ENCLA, a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, por iniciativa do Ministério da Justiça. Em 2010, Lula sancionou a Lei da Ficha Limpa e manteve a preservação da independência do Ministério Público Federal. Em 2013, pressionada pelas jornadas de junho, Dilma propõe um pacote anticorrupção, que, entre tantas propostas, sanciona a polêmica Lei das Organizações Criminosas, que, apesar de muito criticada, sistematiza um instrumento jurídico fundamental na condução das forças-tarefa: a delação premiada. Nós temos de investigar e punir. Isto não significa que eu tenho de quebrar as empresas. Depois, a ainda presidente Dilma emitiu um decreto que daria mais independência à PGR, ao MP e à PF. E toda essa força permitiu que os órgãos públicos descobrissem problemas sérios na Petrobras. Mas como em todas as décadas, a história da corrupção é sempre complexa. Mesmo porque esse tipo de relação não se restringe ao capitalismo brasileiro, e encontra eco em diversos países com história de identidade nacional parecida com a nossa. Clave del caso Odebrecht en Colombia. A la empresa Odebrecht en México. Del caso OAS en Chile. Llegado nuevos datos desde Uruguay sobre la operatoria de Lava Jato en la Argentina. Se va a investigar la trama de sobornos de Odebrecht en Bolivia. Va a partir de un informe... Veamos la situación más macro, porque Perú ha sido sin duda de los países más afectados por la lista de corrupción de Odebrecht. Por isso, se equivocam aqueles que, mesmo na melhor das intenções, condenam 100% a Lava Jato. Por um lado, depois de investigar para esse documentário, ficou inegável para mim que a operação atingiu certas camadas da elite empresarial e políticas que antes eram intocáveis no país. Ver esquemas que começaram na ditadura militar tendo prisões decretadas realmente é um marco inédito, ainda que essas prisões tenham acordos bem duvidosos, porque por outro lado, também é inegável que existem equívocos a se observar na condução das investigações, no vazamento seletivo de notícias e no uso político da mídia pelo judiciário, que podem comprometer toda a legalidade da operação. O mecanismo Lava Jato gerou uma guerra de todos contra todos no Brasil, e o que era para ser um esforço de Estado no combate à corrupção, reforçado pelos novos instrumentos de controle, pode ter ganhado tanta força política num sistema que é de justiça, que muitos pontos sem nó começam a aparecer. Dallagnol diz: caros, conversei com o Fux mais uma vez hoje. Reservado, é claro. O ministro Fux disse quase espontaneamente que o ministro Teori fez queda de braço com o Moro e viu que se queimou, e que o tom da resposta do Moro depois foi ótimo. Moro respondeu: excelente, e diz em inglês: em Fux nós confiamos. E Dallagnol termina escrevendo kkk, o que significa risadas na linguagem da internet. KKK, KKK, KKK. O papel de um historiador é, entre tantos, compreender e não julgar, olhando para as fontes históricas, para esses fios sem explicação, para essas veias abertas na América Latina, entendendo o que está além da superfície.
Ao invés de olhar para o ponto sem nó, o historiador se esforça na descoberta da origem dos nós, do mecanismo criador do nó, para só então desatá-lo. Esse é um exercício muito difícil de empreender, enquanto os processos ainda se desenrolam no presente. Então, é só a partir do esforço de afastar-se do presente para tratar dos últimos anos como documento histórico, é que começaremos a superar as narrativas de marketing, de panfleto político ou do senso comum de um fato histórico. Para isso, escolhi uma linha de análise para iniciar nossa investigação. É a delação do diretor Paulo Roberto Costa e os seus problemas. Sim, eu poderia ter começado pela delação da família Odebrecht, dos Camargo Correia, da OAS, da Toyo Setal ou dos doleiros envolvidos, que os problemas estranhos também seriam múltiplos. E não é possível em um só documentário abarcar todas as magnitudes das pontas soltas da Lava Jato, mesmo porque a delação de Paulo Roberto já abre linhas e reflexões para 4 episódios. Por que Paulo Roberto Costa mudou sua delação? Qual o impacto dos 3% na política brasileira? E a qual interesse serviu a nova política da Petrobras? Será então que a Petrobras seria vítima de algo maior que ela? A partir de agora, se você quiser, vale pegar caneta, papel ou bloco de notas para anotar as ligações, porque vamos longe. Serão muitos nomes, personagens e problemas, e essa será a nossa tarefa nos episódios 2 e 3 dessa série, que só foi possível graças à parceria com a Sindipetro, os trabalhadores do petróleo, e também o seu apoio assinando o financiamento coletivo no Catarse e que me permitiu essa pesquisa. Lembrando que todos os nomes e teses citados ao longo desse documentário são de fonte pública, jurídica, e todo o material você encontra no comentário fixado aqui embaixo. E ao contrário do primeiro episódio, onde uma linha do tempo linear foi construída, a partir de agora daremos saltos históricos, indo e voltando entre atos e seus desdobramentos para, enfim, fio a fio, entender tudo até a última ponta. Boa viagem! O Ministério Público Federal, já em 2014, eles falam o seguinte: a conveniência da instrução criminal mostra-se presente não só na cautela de impedir que investigados destruam provas, mas também na possibilidade de a segregação influenciá-lo na vontade de colaborar na apuração de responsabilidade, o que tem se mostrado bastante fértil nos últimos tempos. São palavras rebuscadas ou frases bonitas que, na verdade, mostram uma coisa só: a ideia de que o passarinho na gaiola canta mais alto. Então, a ideia do Ministério Público aqui nada mais é do que dizer: olha, nós vamos prender e prender para que a pessoa delate. Em outros tempos, no Estado democrático, o nome disso é tortura, né? Estamos em agosto de 2014, e alguns meses após a sua prisão, o diretor Paulo Roberto Costa ainda negava fazer delação premiada. Até aquele momento, ela era mal vista pelos empresários e funcionários de alto escalão público, por se tratar de um instrumento novo e pouco conhecimento jurídico de todos. Paulo Roberto apelou até o último momento para fugir da sua delação e chegou até atitudes radicais de desespero e que no final acabaram o prejudicando ainda mais. A primeira vez que a APF chegou ao apartamento da família de Paulo Roberto, na Barra da Tijuca, foi de surpresa, e sem saber que já estava sendo rastreado pela polícia há muito tempo, Paulo Roberto usou seu telefone pessoal e ordenou que familiares fossem ao seu escritório e destruíssem computadores e documentos rapidamente. Os policiais não sabiam de tais documentos e não estavam atrás deles. À época, Paulo Roberto estava sendo preso apenas por contratos com o doleiro Alberto Youssef. Porém, ao vasculharem a casa e o escritório da família e encontrarem tudo absolutamente vazio, a PF achou estranho. E ao rastrear os telefonemas dados por Paulo Roberto no dia da surpresa, cruzando com imagens feitas por câmeras internas de segurança, foram identificados que os familiares, 2 filhas e genros de Paulo Roberto, estariam dando sumiço em provas. E o diretor, que antes era visto como um excelente técnico, bem quisto, como vimos no primeiro episódio, agora passaria a ser suspeito de chefe de esquemas e contratos corruptos e também incriminar a própria família se não confessasse os seus crimes. Cheque mate. A Lava Jato, por meio da grande mídia, já anunciava sua tese. Paulo Roberto precisaria ligar políticos à corrupção a partir de sobrepreço das obras. Era isso que se esperava do diretor. Então, no início de setembro, juntamente de sua advogada Beatriz Cata Preta, ele passa a alegar ameaças e pressões por parte de sua família e decide
fazer a famigerada delação. Na época, Paulo Roberto declarou que, abre aspas, diretores da empresa praticavam sobrepreço e fixavam suas propostas em uma margem de 3% em média, ou seja, o fruto da corrupção vinha diretamente dos cofres da Petrobras e, portanto, do patrimônio do Brasil. Fecha aspas. A bomba foi gigantesca. Na área de petróleo e gás, essas empresas, normalmente, entre os custos indiretos e o seu lucro, né, o chamado BDI, elas normalmente colocam algo entre 10% a 20%. Então, dependendo da obra, do risco da obra, da condição, né, do projeto, em torno de 10% a 20% para esse BDI. Por hipótese, o BDI era 15%, então se colocava normalmente, em média 3% a mais. E não tinha nada, não passava nada pela Petrobras. Que empresas que participavam desse cartel que o senhor mencionou? Odebrecht, Camargo Correia, Andrade Gutierrez, IESA, Engevix, Mendes Júnior, UTC, e talvez tenha mais aí. Você está indo no cerne da questão e o mais silenciado dos cernes da questão. Há alguma coisa muito podre por trás da República de Curitiba. E o nome disso desapareceu das manchetes de jornal. Se chama Beatriz Cata Preta. E um mês depois, no dia 2 de outubro, Cata Preta deixa a defesa de Costa. E não se esqueça disso, é uma informação importante depois. Mas o fato agora é que após a prisão de Paulo Roberto, uma onda de terror se instaura em Brasília. A casa caiu para geral, ou quase geral. Do lado dos diretores, Renato Duque é investigado e passa a ser representado pelo advogado Marlos Aires. Pedro Barusco, outro diretor, também é investigado e contrata Beatriz Cata Preta e, num segundo momento, o advogado Antônio Figueiredo Bastos. Nestor Severo contrata Edson Ribeiro e assim por diante. Do lado dos doleiros lobistas, nomes que sempre atuaram na sombra ou que haviam sido esquecidos começam a aparecer. Os lobistas Jorge Luz e Fernando Soares, o conhecido baiano, ou ainda o antigo Pedro Paulo Leone Ramos, o PP, lembra dele? Do esquema de corrupção na época do Collor. Enfim, do lado dos partidos, a primeira acusação formal é nomeada por Paulo Roberto. Era um sonho meu chegar a diretor e quem sabe chegar a presidente da companhia. Mas, desde o governo Sarney, governo Collor, governo Itamar, governo Fernando Henrique, todos, governo Lula, governo Dilma, todos os diretores da Petrobras e diretores de outras empresas, se não tivesse apoio político, não chegava a diretor. Isso é fato. Pode ser comprovado. Os 3% de Paulo Roberto Costa mudaram o rumo do Brasil. Era ano de eleição. A mídia passa a atacar o governo e isso também é prato cheio para os adversários e opositores do PT. Apesar de já envolver na época alguns outros partidos como PMDB, PP, DEM e tantos outros, cria-se uma narrativa de responsabilidade única que ignora tudo que falamos no episódio 1. Em relação ao governo federal, quem são os responsáveis pelas irresponsabilidades e falcatruas que ocorreram agora na Petrobras? Isso é responsabilidade do governo do PT comandado pela presidente Dilma. A imprensa brasileira ela sempre teve uma tradição de ver o mundo através dos olhos do poder, né? Então, se você for voltar para os jornais brasileiros impressos dos anos 50, 60, 70, os grandes jornais brasileiros que eram considerados, né, JB, Folha da Tarde e tal, você vai ver que sempre a maneira como se enxerga o mundo e como se publicam as histórias é através dos olhos do juiz, você parte da perspectiva do poder, e os outros sempre são o outro lado, né? Isso não foi diferente com a Lava Jato. A gente muitas vezes esquece que os procuradores são o poder, são os poderosos, né? E a Lava Jato, ela vem quase como um serviço de terceirização de reportagem. Na prática é isso que acontece, né? Durante muitos e muitos anos. Você não precisa mais, para fazer uma edição do Jornal Nacional, fazer uma mega investigação. Curitiba está fazendo por você. Então, uma manchete que você publica, fulano de tal é investigado pela Lava Jato, ou fulano de tal foi condenado no processo da Lava Jato, para a população é tudo a mesma coisa. É um bandido, ponto final. No dia 24 de outubro, a Veja, que era conhecida por suas capas translocadas de oposição às vésperas de eventos importantes para o Brasil,
solta uma matéria que tenta decidir as eleições, com a capa "Eles sabiam de tudo", e que deixaria claro o envolvimento dos petistas no esquema de corrupção. E a Petrobras nisso tudo, você pode estar pensando? O balanço comercial de 2014 da empresa, que deveria ser divulgado em novembro, foi adiado 2 vezes devido a investigações, como já mostramos no episódio 1. No dia 28 de janeiro, a Petrobras divulga os seus resultados e, sem revisão e aprovação dos auditores independentes, decepciona a entidade chamada mercado. As ações desabam e a Petrobras passa a sofrer processos movidos por investidores no Brasil e nos Estados Unidos, e que falaremos mais à frente. No Brasil, a ação contra a presidente Graça Foster leva a sua renúncia ao cargo de presidente, junto com outros diretores da estatal. Isso porque seu nome era envolvido diretamente nas denúncias de corrupção daquela que na época era ex-gerente de abastecimento da Petrobras, Venina Velosa da Fonseca. No entanto, Venina não apresentou provas, segundo o próprio Deltan Dallagnol. Mas até ali, o estrago já estava desenhado e as falsas acusações de Venina demitiram Graça Foster e assumiu em seu lugar Aldemir Bendini, com uma missão dificílima: traçar a nova estratégia da empresa após os escândalos do 3% e, teoricamente, salvá-la da corrupção. A gente pode sim continuar e vamos continuar nesse trabalho de captação de linhas mais atrativas para a empresa, reperfilando a dívida da empresa, nosso maior desafio, né? A estratégia de Bendini foi a mais conservadora possível. Temendo novas delações ou escândalos, a empresa considerou verdadeira a delação de Paulo Roberto e os 3% e declarou que a Petrobras teve perda de 6,2 bilhões com corrupção e que isso justificaria, portanto, a privatização da empresa e uma política de desinvestimentos, mudando a política de preço dos seus produtos. Mais uma vez, o assunto privatização, estatização, intervenção ou concorrência internacional volta à tona. Então, meus caros, se isso aí fosse uma empresa privada, com certeza uma corrupção desse nível jamais existiria. Precisa falar uma verdade aqui, o mercado privado brasileiro é extremamente ineficiente, é extremamente engessado, tem práticas de gestão, em sua imensa maioria, muito arcaicas, e acaba também se valendo, pelo menos os agentes mais poderosos, de barreiras regulamentares que, por vezes, esses agentes se reúnem em lobbies muito poderosos para criar. No dia 9 de novembro, o Financial Times anuncia que a Petrobras ia ser investigada nos Estados Unidos. Segundo a reportagem, os 3% eram relatados como dinheiro destinado para a compra de políticos, motivando um processo de ação coletiva para cobrir os prejuízos dos compradores da ação, o que nos Estados Unidos é chamado de Class Action. E há inclusive um mercado muito grande de pessoas que vivem de comprar ação de empresa com problemas para ganhar multas depois. São chamados fundos abutres. Em 12 de novembro, o Washington Street Journal destaca que a peça final do acordo judicial com a Class Action é baseada nos 3% que evidenciavam um cartel entre empreiteiras, partidos e Petrobras. Em 30 de janeiro de 2015, o jornal O Tempo, repercutindo notícia da Folha de São Paulo, coloca que a Petrobras consultou o Ministério Público sobre a veracidade dos 3%. Algumas dúvidas começam a pairar sobre essa delação. Os advogados da construtora OAS pedem para que uma perícia contábil seja feita nos contratos, para que prove-se os 3%. Eles tentavam contestar a informação de que haveria superfaturamento. Em fevereiro, as notícias mostram que Moro não autorizou a perícia dos contratos, dizendo que eles seriam irrelevantes, porque a certeza da veracidade das delações de Paulo Roberto era segura. Pronto. Com a força da credibilidade do juiz Sérgio Moro naquele momento, a narrativa dos 3% de Paulo Roberto Costa ganha cada vez mais força midiática, e isso aprofunda a nova gestão da Petrobras de mudar suas políticas de preço. Os desinvestimentos e a importação em detrimento à autossuficiência do país foi intensa e reproduzido por todos os atuais presidentes da empresa até hoje. Pedro Parente, presidente do governo na época de Temer, afirmava que os desinvestimentos eram importantes iniciativas no processo de recuperação financeira da Petrobras. E assim, a política de preços foi alterada. Antes, havia subsídio estatal para segurar o preço do diesel. Depois, o diesel aumentou em nome do desinvestimento. Para efeitos de comparação, entre 2011 e 2014, o diesel nacional oscilou entre 0,88 e uma vez o preço do mercado internacional.
Com essa nova política, entre 2016 e 2018, essa oscilação chegou a 1,67% mais caro que o mercado internacional. Perdendo o mercado, a Petrobras teve que exportar mais ao invés de refinar nas próprias refinarias, o que gerou ociosidade, demissão de trabalhadores e aumento do mercado internacional aqui no país. Segundo dados da AEPET, a Associação de Engenheiros de Petróleo da empresa, as perdas chegaram a 1/4 da capacidade da empresa e a exportação disparou, enquanto a importação bateu recorde. E não é à toa, portanto, que em 2018 tivemos a greve dos caminhoneiros. Algo que ainda é muito vivo na nossa memória, não é? A greve de caminhoneiros contra o aumento do diesel entrou no segundo dia e vai continuar. O protesto já afeta os setores de transportes e de alimentos no país. Você lembrava que o motivo era o aumento do preço do diesel? Pronto, o fio de Paulo Roberto Costa e os 3% te ajudam a entender essa história. E quem ganhou com essa zona toda, afinal, você já imagina. Veremos isso mais à frente, portanto. Mas por hora, é preciso lembrar que ainda hoje, o atual presidente da Petrobras na gestão Bolsonaro, Roberto Castelo Branco, declarou que o desinvestimento na Petrobras será ainda mais agressivo durante sua gestão. E até o lançamento desse documentário em setembro de 2020, já foram realizados cortes de desinvestimento no total de 15 bilhões e dezenas de demissões em massa e fechamentos de fábricas ou subsidiárias da Petrobras pelo país. E milhares de pessoas hoje em dia estão prejudicadas sem ter tido sequer qualquer intervenção para as práticas criminosas no âmbito dessas empresas. Quando você pensa, por exemplo, em um diretor de uma construtora que foi preso, que foi punido em determinado grau, porque praticou um ato de corrupção, porque lavou dinheiro, porque integrou uma organização criminosa, você consegue entender que o direito penal ele tem um caráter personalista e aquela pessoa está respondendo pelos crimes que cometeu. A partir do momento que você pega uma empresa com mais de 10 ou 20 mil funcionários e coloca ela abaixo e faz com que essa empresa pague multas e pague e responda apenas que ela não tem sequer a mínima relação, ou se a relação não for de culpa dela ou dos seus funcionários, isso basicamente o que você está fazendo é criar um sistema de dois pesos para uma mesma medida, novamente falando, e que você vai estar penalizando todos os funcionários dessa empresa. É isso que aconteceu com... Voltando à nossa linha do tempo, como já visto no episódio 1, no dia 15 de abril de 2015, agora com um novo advogado, João Mestieri, Costa altera sua narrativa de sobrepreço e participação da Petrobras e verbaliza oficialmente que o montante era tirado da margem de lucro das empresas, das empreiteiras. Quem deu o furo jornalístico foi a Folha de São Paulo. Se em 2014 ele dizia que as empresas fixavam suas propostas com uma margem de sobrepreço em cerca de 3%, agora ele diz que os valores entregues aos partidos eram retirados da margem de lucro das empresas e não se pode dizer que houve sobrepreço. Portanto, nesse caso, a Petrobras não teria pago a mais pelas obras, e até agora não há nenhuma evidência de que as obras tiveram sobrepreço por atuação da Petrobras. E isso muda toda a narrativa. Inverte toda a história. A repercussão da mudança na mídia até existiu, mas não fez tanto barulho quanto as primeiras delações. A gente tem uma situação estabelecida na qual as pessoas passam a usar o poder judiciário não como garantidor, não como tutelador, mas como arma de guerra, efetivamente, e usam de todos os expedientes possíveis até conseguir algum juiz que tenha uma boa vontade maior e que comece a efetivamente acatar aqueles pedidos que são feitos contra aqueles que são tidos como adversários do sistema. Mas, e daí que Costa mentiu? O que isso muda? Bem, primeiro que o acordo deveria ser imediatamente anulado. Um delator, como todos que prestam depoimentos à justiça, está em juízo, ou no popular, jurando de dedinhos. Ou seja, se compromete a estar falando a verdade, sendo este, inclusive, o preço da sua delação. Agora vamos pensar. Paulo Roberto Costa já mudou a sua versão diversas vezes durante o processo, e não apenas nos 3%, como por exemplo, no caso onde envolveu a família no seu escritório, sabe?
Em uma das delações, Costa afirmava ter pedido a sua filha para esconder 100 mil reais. Depois, mudou e disse que esse valor era de 50 mil reais. Então fica a pergunta, qual versão de Paulo Roberto é a verdadeira? Calma, isso não quer dizer, e nem próximo disso, que as empreiteiras ou políticos não possam ter cometido crimes. Mas o fato é que, neste caso em específico, a tese central do Ministério Público tem como seu principal pilar de formação o cartel com a participação ativa da Petrobras a partir dos 3%, e que agora não existiriam mais. Mas não é só isso. Se o depoimento de Costa cai, não existe mais base para a class action americana, e nem base para qualquer multa aos fundos abutres dos Estados Unidos. O processo americano só aconteceu em cima das delações de envolvimento da própria Petrobras como ré, e se voltarmos para a ação em si, veremos que todo o processo foi baseado na ideia de superfaturamento de 3%, como podemos ver que até a revista Veja noticiou na época. Em junho de 2015, o juiz americano do processo negou uma defesa da Petrobras e caminhou com o processo. Na peça final, o juiz argumentou com uma reportagem que aconteceu antes do novo depoimento de Paulo Roberto Costa. E aí, é claro, em 2018, a Petrobras perdeu a ação da class action e decidiu fazer um acordo de 10 bilhões de reais. E apesar de ter deixado claro que o seu acordo judicial não constitui reconhecimento de culpa ou de práticas de atos irregulares, perdemos 10 bilhões de reais para a justiça americana, e isso ainda vai dar muito problema. Guarde essa informação. Voltemos então para nossa linha do tempo e para nossa pergunta central. Por que Paulo Roberto Costa mudou sua delação? Para entender isso, uma boa pista é debruçar na linha de advogados de defesa, suas estratégias e suas artimanhas com delações. E se tem um começo obscuro raiz para entender esse caso todo, essa linha começa com a jovem advogada Beatriz Catapreta e uma série de coincidências estranhas entre as entranhas da Lava Jato. Intitulada pela grande mídia como especialista em delações premiadas, Catapreta se destacou na Lava Jato ao fechar 9 dos 19 acordos iniciais da operação. Entre eles, Júlio Camargo e Augusto Mendonça, da Toyo Setal, o ex-gerente de serviços da Petrobras, Pedro Barusco, e, é claro, o ex-diretor de abastecimento, Paulo Roberto Costa, a esposa dele, as 2 filhas e os 2 genros. Este fato, por si só, já é de se questionar, e seus críticos assim o faziam. Pegar um pacote de delação em um mesmo caso, com interesses conflitantes, é eticamente estranho, não é? Além disso, seus críticos à época pontuavam que, por ser um negócio muito lucrativo, os advogados poderiam criar indústrias de delação. Beatriz, por exemplo, teria arrecadado algo em torno de 25 até 45 milhões durante seus trabalhos com as delações premiadas. E por isso, muitos estudiosos de delação afirmam que trabalhar com esse pacote abriria brechas para arranjo de depoimento, arquitetando a narrativa que convinha a seus clientes, já que eram tantos e poderiam inclusive não se anular entre si. Beatriz se defendia à época via Facebook em sua página pessoal. A força de tantos acordos, no entanto, fazia da advogada uma espécie de membro honorário da primeira parte da Lava Jato, que teria, segundo o jornalista Reinaldo Azevedo, 4 frentes: Polícia Federal, Ministério Público e a figura de Deltan Dallagnol, o juiz Sérgio Moro e também Beatriz Catapreta, na figura central dos advogados privilegiados. Muitos começam a notar certa estratégia no manejo de Beatriz. Sua missão era fechar a primeira etapa dos acordos de delação, a que preço custasse. Depois, abandonava os casos e seus clientes na segunda etapa, coincidentemente, alteravam o teor de seus depoimentos. Assim como Paulo Roberto, outros delatores também mudaram seus depoimentos ao longo da investigação, como Augusto Mendonça, da Toyo Setal, o primeiro empresário do setor de petróleo a se tornar delator da Lava Jato, mudou seu depoimento 2 vezes. Durante o período Beatriz Catapreta, ele negava pagamentos a alguns políticos e acusava os diretores da Petrobras como culpados da corrupção. Quando mudou a delação, isentou os diretores Barusco e Duque e admitiu que ele mesmo ficou com parte da propina. O outro, Júlio Camargo, também da Toyo Setal, num primeiro momento, preservava também os políticos e depois decidiu mudar seu testemunho e delatar vários. Entre eles, afirmou ter pago 5 milhões de propinas ao deputado Eduardo Cunha, presidente da Câmara. Então, vejamos.
Todos esses delatores ou mentiram na primeira delação ou enganaram a advogada Beatriz Catapreta. Eduardo Cunha, que sempre agiu na linha da imoralidade, decide convocar a Beatriz para dar explicações sobre a origem de seus honorários, o que de fato é absurdo, porque relativiza o direito de defesa e, pressionada pela CPI, uma reviravolta. De repente, Beatriz Catapreta abandona o escritório e todos os seus clientes e muda-se para Miami. Todos começam a suspeitar de seus atos e, para abafar as mais diversas teorias, Catapreta convoca uma entrevista ao Jornal Nacional onde faz revelações delicadas. Apesar de negar a fuga e sem citar Eduardo Cunha, Catapreta afirma que passou a sofrer intimidação depois que o empresário Júlio Camargo, que ela defendia, mudou o teor da sua delação. Indagada sobre quais eram os autores das ameaças, Catapreta apenas respondeu: que a senhora enxerga tão claramente hoje? Vem dos integrantes da CPI, daqueles que votaram a favor da minha convocação. Além disso, Beatriz decide abandonar a carreira. Eu decidi encerrar minha carreira na advocacia. Eu fechei o escritório. É mesmo? Sim. A advogada que era indicada pelo Ministério Público Federal para fazer delações. Existem diversas reportagens indicando relações, não sei se de um marido ou algum companheiro de Beatriz Catapreta com integrantes da Força Tarefa ou do próprio Sérgio Moro. Ela praticou a delação premiada vendendo-se como especialista e gerou crias. Demais advogados, principalmente de Curitiba, que hoje estão muito em evidência, que inclusive já foram delatados. É aquela história, um dia a banana come o macaco. Que foram delatados por maus feitos. Como que uma advogada era indicada? Ou seja, qual é a situação? O réu, o acusado, o investigado, falou para o procurador da República ou para o delegado da Polícia Federal? Por quê? Como é que ele chegou lá sem advogado? Eles estavam ouvindo pessoas sem advogados? Porque, convenhamos, grandes empresários, grandes políticos, pessoas ricas, abastadas, não vão se colocar numa situação como essa sem advogados. A história de Beatriz Catapreta é a história que precisa ser investigada. Até hoje, não há investigação sobre o celular de Eduardo Cunha e o que teria acontecido naquela época. Mas hoje, já sabemos que Sérgio Moro instruiu a força-tarefa da Lava Jato a não apreender o celular de Cunha. Por quê? Não sabemos. De qualquer modo, com a desistência de Catapreta, abre-se um novo espaço de disputa. Quem seria o advogado ou advogada a cumprir esse papel? Novos rearranjos de poder começam a aparecer. No lugar de Beatriz Catapreta, o mesmo advogado do doleiro Alberto Youssef, Antônio Figueiredo Basto, advogado de Curitiba, passa a assumir alguns casos. Outros advogados mais jovens, e no ramo do direito 45 anos é bem jovem, surgem aos montes em Curitiba. É neste momento que ganha destaque o advogado Marlos Arnes, aquele que conseguiu substituir a misteriosa Catapreta como advogado principal nos acordos de delação. Marlos foi o responsável pelas negociações dos acordos dos empreiteiros da Camargo Correia. Além disso, foi advogado de Eduardo Cunha e sua esposa Cláudia Cruz. E suas relações, tanto com os delatores quanto com o Ministério Público, começam a aumentar cada vez mais. É uma espécie de poder de barganha, uma moeda de troca. Nesses acordos, é essencial uma relação de confiança entre o advogado e os membros da Lava Jato. Dependerá deles, especialmente do juiz, negociar a redução das penas e aprovar ou não o conteúdo das delações. Marlos Arnes foi esse nome de confiança por um tempo e não se esqueça dele, ele será importantíssimo daqui a pouco. E depois nós vimos um verdadeiro show de horrores. Advogados absurdamente desconhecidos, que os seus trabalhos depois entraram no chamado recall, porque eram trabalhos mal realizados e os advogados já estavam pagando de estrelas por aí, com charutos na boca, como se fossem grandes milionários, e eles não têm
nenhuma capacidade virtuosa, não só no mundo do direito, mas também no próprio mundo da justiça, foram criados por esse sistema comercial chamado Lava Jato, que se inicia com Beatriz Catapreta. Isso levanta alguns questionamentos, isso acaba provocando algumas perguntas, inclusive para a prática da advocacia. Até que ponto é positivo que o advogado seja tão estrela, que o advogado apareça tanto, que o advogado exponha tanto a si mesmo e até mesmo a própria profissão? Chegamos no ano de 2016, o ano do hoje já admitido golpe contra Dilma Rousseff. Calma, é óbvio e ululante que houve erros políticos, econômicos, estratégicos do governo Dilma e do governo PT, e que afetaram negativamente o processo de acumulação das classes mais baixas e que levaram à falência a pretendida conciliação de classes. Sabedora disso, inclusive, Dilma até adotou um mix de políticas econômicas bem diversas, que iam de estímulos ao consumo pelo lado da oferta e seguir a agenda de industriais, especialmente da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado, reduzindo a taxa Selic, desvalorizando o câmbio, entre tantas outras coisas. Isso, no entanto, não foi suficiente, porque Dilma parece não ter sido exatamente uma boa gestora política e não obteve os resultados esperados. O que, por um lado, desacelerou as taxas de lucro de seu governo e dos governos anteriores, e, por outro, aumentou muito a sua impopularidade. Soma-se isso à redução da capacidade econômica e fiscal do governo, que passa a utilizar com maior amplitude a tal pedalada fiscal. Dilma até tenta reverter a situação com um corte de gastos, mas parece tarde. Mesmo porque, nessa época, Eduardo Cunha propunha as pautas bomba, 22 bilhões, que praticamente anularia o corte imposto por Dilma. Enfim, essa batalha no Congresso de fato acelera o impeachment, mas não é causa isolada geradora, pois não se pode ignorar o poder paralelo que a Lava Jato construía no período. O poder da operação passou a ser decisivo no trâmite político, e este é o momento mais alto de intervenção jurídica da operação na esfera da política, algo bastante duvidoso do ponto de vista moral. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Voto sim. O país se divide. De um lado, a tese da moralidade, que contra a corrupção gritava fora Dilma. A opinião pública estava mais sensível do que nunca, perdendo popularidade cada dia a mais. Dilma estava a um fio de ser impeachmentado. Porém, nenhum dos erros do governo Dilma explica ou justifica qualquer tipo de conduta inadequada por parte de outro poder, como durante os vazamentos seletivos que ocorreram muito por parte de Sérgio Moro. O episódio mais conhecido entre os erros apontados na Lava Jato foi a divulgação de um grampo telefônico entre Lula e Dilma à época do impeachment. Em 16 de março de 2016, às vésperas da votação do impeachment, comandado por Eduardo Cunha, Sérgio Moro proferiu despacho em que derrubou o sigilo de grampo e permitiu divulgação de ligação telefônica entre Dilma e o ex-presidente Lula, afundando de vez o já desgastado governo Dilma Rousseff e criando o ambiente perfeito para o golpe sem crime de responsabilidade. Alô, minha filha. Alô? Alô? Oi, Lula. Tudo bem? Não tô achando tudo bem, não. É o seguinte, eles estão convencidos que com a imprensa chefiando, sabe, qualquer processo investigatório, eles conseguem refundar a República. Alô? Alô? Lula, deixa eu te falar Fala, uma querida. coisa. Ah. Seguinte, eu tô mandando o Bessias junto com o papel pra gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Uhum. Tá? Ah, tá bom, tá bom. Só isso, Alme- você espera tá aí bom. que ele tá indo aí, Tá bom, tô aqui, fica aguardando. tá? Tá bom. Tchau. Tchau, querida. A situação da delação enquanto uso de dois pesos para uma mesma medida é uma coisa muito comum. Inclusive, há, por exemplo, delações, e a delação a gente pressupõe que ela só traga a verdade, há delações que falam, que incriminam uma pessoa e inocentam outras. E muitas vezes o Ministério Público usa a delação para incriminar uma pessoa e esquece que essa mesma delação pode ser usada para absolver No outras. entanto, ao conferir os diálogos, vemos que a operação tinha em mãos 22 áudios de Luiz Inácio Lula da Silva, mas usou apenas um deles para interferir na política.
Moro dizia que os áudios não eram de interesse público, mas hoje sabemos que esses áudios incluíam conversa do político com outros políticos, inclusive com o vice Michel Temer, e que Lula estaria fazendo política, em conformidade com a narrativa petista à época. E o que fez nada tem a ver com a Lava Jato. A Polícia Federal deflagrou hoje a 24ª fase da Operação Lava Jato. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi levado pelos agentes para prestar depoimento na chamada condução coercitiva. Em abril de 2016, apenas 13 dias antes de Temer assumir interinamente a presidência, a Lava Jato recebeu uma série de documentos relativos a uma delação premiada que poderiam levar a uma investigação contra o então vice-presidente. Entretanto, os procuradores de Curitiba afirmaram que as declarações não seriam de, abre aspas, interesse público da época, seja lá o que isso queira dizer. Hoje, entusiastas do movimento da época, como o PSDBista Luizio Nunes, que fez parte ativa do governo, já admitem que a Lava Jato manipulou o impeachment de Dilma, e o próprio Michel Temer já naturalizou a expressão de golpe como um fato da nossa história. Já não é uma questão de opinião ou questão partidária. A primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte, é refutar essa questão do golpe. Né? Uma ocasião, ele foi me procurar, isso era umas 2 horas da tarde mais ou menos, dizendo, olha, hoje eu vou arquivar todos os pedidos de impeachment da presidente, porque, e eram 10 ou 12 pedidos, né? Porque prometeram-me, ele estava lá no Conselho de Ética, prometeram-me os 3 votos do PT no Conselho de Ética. Foi bem, no dia seguinte eu vejo logo o noticiário dizendo que o presidente do partido do PT, naturalmente, e os 3 membros do PT se insurgiam contra aquela fala e votariam contra. Quando foi 3 horas da tarde, mais ou menos, Fábio, sério, ele me ligou dizendo, olha, tudo aquilo que eu disse não vale, porque agora eu vou chamar a imprensa e vou dar início ao processo de impedimento. Então veja que coisa curiosa, se o PT tivesse votado nele naquela comissão de ética, é muito provável que a senhora presidente continuasse, e quando eu conto isso, eu conto também o que é que eu fiz. Eu vim logo para São Paulo. Você sabe que eu passei praticamente 4 semanas aqui em São Paulo e só voltei 3 dias antes, ou 4 dias antes, da Câmara dos Deputados votar essa matéria, porque senão também ficaria mal para mim. Então, primeiro ponto é este, eu jamais apoiei ou fiz empenho pelo golpe. Aliás, muito recentemente, e este telefonema do ex-presidente Lula revela exata e precisamente que eu não era, digamos, adepto do golpe, apenas fui, digamos assim, assumi a presidência da República. Depois do afastamento de Dilma, a classe empresarial, a elite financeira, o sistema político e a grande imprensa abriam caminho livre para um governo pró-mercado. Acreditavam que a economia se recuperaria e que o caminho estaria pronto para Michel Temer imprimir sua missão antipovo. Passar as não populares reformas trabalhistas, teto de gastos, venda da Petrobras, reforma da Previdência e tantas outras. E tem alguém mais antipopular e menos carismático do que Temer para fazer valer essas propostas? O resto dava-se um jeito de segurar, em nome da reforma do país. Qualquer coisa mesmo. Logo no primeiro mês da presidência interina, Temer e seu séquito mais próximo sentiram logo o primeiro revés do Judiciário e do Ministério Público, que pediram prisão de parte expressiva da cúpula e do núcleo mais duro do PMDB, Cunha, Calheiros, Romero Jucá e o ex-presidente José Sarney, sob a acusação de tentar obstruir a Lava Jato na época do áudio de estancar a sangria. O ministro Teori Zavascki negou os pedidos da PGR e, mesmo com denúncias vindo de todos os lados, o presidente Michel conseguia se manter no cargo com votações do parlamento e usando inclusive de pedaladas fiscais, em ações semelhantes àquelas que tinham sido consideradas crimes por sua antecessora. O terreno livre rendeu frutos no primeiro momento, focada na devolução de favores ao empresariado que esteve ao lado de Temer no impeachment. As reformas pró-mercado parecia que iam passar. Na área da Petrobras, a venda de ativos e redução de investimentos que já tinham começado ao longo do governo Dilma ganham força com Temer. O plano de negócios e gestão, que previa investimentos de 206 bilhões, cai a 130 bilhões e a venda de ativos da empresa supera a casa dos 60 bilhões. A Petrobras passa a ser especulada para ser vendida a preço de banana. Além, é claro, do caso Serra Chevron que vimos no primeiro episódio. Você lembra das informações vazadas pelo Wikileaks que asseguravam que o senador José Serra havia prometido às petroleiras dos Estados Unidos que acabaria com a lei do pré-sal?
Então, assim que Temer inaugura seu período interino, Serra é escolhido para ser o ministro das Relações Exteriores e começa a cumprir a promessa feita às petroleiras. Uma proposta de sua autoria para derrubar a obrigatoriedade da Petrobras na exploração das camadas do pré-sal é aprovada no Senado. Às vésperas de se confirmar na Câmara sua proposta aprovada no Senado, Serra recebeu no Itamaraty a cúpula britânica da Shell, como quem já não tem mais medo de esconder suas relações e a quem serve seus interesses. Analistas políticos de oposição dizem que Serra nesse cargo era como colocar a raposa americana para vigiar os ovos de ouro brasileiro. Não deu outra. A Lei 4567 de 2016, ou conhecida Lei da Partilha, é aprovada. E 2 anos depois, após o início da crise gerada pela queda do preço do petróleo e pelo esquema de corrupção descoberto pela Lava Jato, Temer sanciona a lei de entrada internacional no mercado do petróleo do país, sob argumento de que a Petrobras não teria condições de bancar os investimentos necessários devido aos escândalos de corrupção. As históricas estrangeiras Chevron, junto da Shell, Exxon, BP, começam a arrematar áreas do pré-sal a partir de 2018 e sim, eles conseguiram reverter a lei do pré-sal. E o que eles fizeram foi começar a quebrar a perna da Petrobras direto. A Petrobras tinha um papel central na industrialização, criando essas cadeias da indústria de máquinas e equipamentos, na pesquisa, com as parcerias que ela fazia, desde as universidades, COP, e tudo, até laboratórios de grandes fornecedores mundiais, que nem a GE e outros, que vieram para o Brasil para se acoplar nesse esforço. Então o Brasil ia sair daí como uma Noruega 10 vezes maior. Estou aí também que em nenhum momento você teve uma baita expansão do Ministério Público, em nenhum momento se tratou de dar a esses procuradores, procurador-geral, o conceito de interesse nacional. Pô, vocês são parte do poder nacional, vocês têm que defender o interesse nacional. Então, para eles, quebrar empresas, quebrar engenharia, produzir desemprego, isso aí é subproduto. A reforma da Previdência não passou de modo algum, por mais que diversas vezes tentativas ou modos estranhos ou alternativos fossem tentados. Não aprovarem a reforma da Previdência, é verdade que daqui a 2 ou 3 ou 4 anos o governo não vai ter mais dinheiro para pagar a Previdência de ninguém, é verdade isso? Nós não vamos ter dinheiro para pagar aos aposentados, essa é a verdade. É só isso. É isso mesmo. É só isso. Exatamente isso. Vai embora? Posso dar um dinheiro para você aqui? À vontade. Eu vou fazer uma coisa que você faz com seus colegas de trabalho. Eu vou passar um dinheiro para você. Ganhei 50? Ganhei 50. Apesar disso, porém, a crise política alinhada à falta de carisma e o excesso de escândalos do governo Temer gerou algo fora dos cálculos. Um aprofundamento severo da descrença política da população começa a florescer e o ódio gestado durante anos passa a dar os seus primeiros indícios de negação da política. A população e o mercado dão sinais de afastamento do sonho ou fantasia que Temer resolveria a corrupção. Um novo sinal começa a ser dado em 2017. O jornal o Globo divulga que Joesley Batista, em delação, entregou uma gravação feita na noite de 7 de março em uma conversa reservada que teve com o presidente Michel Temer no Jaburu. O colunista Lauro Jardim revelou no site do jornal O Globo que o dono do frigorífico JBS, Joesley Batista, entregou ao Ministério Público Federal uma gravação feita em março deste ano. Nela, Joesley Batista conta ao presidente Michel Temer que está pagando pelo silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha. Além delas, outras gravações com o senador Aécio Neves são divulgadas. O empresário Joesley Batista, do grupo JF, disse em depoimento à Polícia Federal que pagou mesada ao senador Aécio Neves por quase 1 ano e meio. Sim, o Aécio, que antes atirava para todo lado acusando um só partido, também estava envolvido no mesmo esquema de corrupção e no centro da operação do seu partido. Sua permanência no cargo de senador aumentou ainda mais a deslegitimação do sistema político e do STF junto à população. A sensação de guerra de todos contra todos
onde atores e classes desconfiam de si a todo tempo e têm interesses meramente estratégicos, parece imperar no país. O centro das decisões parece estar em constante disputa entre o Executivo e a Operação Lava Jato. O poder que a Lava Jato tem na mão hoje não consiste das coisas que a Lava Jato tornou públicas. Consiste das coisas que a Lava Jato tem só para si, que eu chamo de vazamento legalizado. Você controla a torneira, entendeu? Você vai abrindo a torneira conforme os seus interesses políticos, os seus interesses midiáticos, apenas isso. Você tem lá uma caixa d'água de 5 mil litros de documentos que estão sob sigilo, de investigações sigilosas, de procedimentos sigilosos, e você, conforme a sua conveniência, você vai lá e abre um pouquinho para contar a história que você quer contar. Você esconde a maior parte e mostra só um pedaço, né? E você combina isso com as pessoas para as quais você quer divulgar 1 milhão de vezes, né? Então, esse é o grande problema, essa é a grande questão. Você só escolhe o que vazar no meio dos procedimentos e você vai contando uma história pública. Só que essa história pública, ela é parcial, porque vários elementos você mantém sob sigilo, elementos, inclusive, que poderiam contradizer a própria história que você está tentando contar em público, né? Então, essa é a grande questão. O vazamento, ele funciona... Esse jogo de ataques e contra-ataques não é à toa. A capacidade de parar o Brasil estava sob controle da Lava Jato e da grande imprensa. O discurso antissistêmico, antipolítica e pró-Lava Jato começaram a se misturar em uma só coisa. E algo como um partido lavajatista começa a nascer, como uma espécie de poder paralelo que se concretiza a partir do uso da instabilidade como instrumento de poder. Um poder constituído sob a falsa promessa de que a Lava Jato é a única responsável por salvar o país. Em outras palavras, em nome da corrupção valeria tudo. E um novo patamar é alcançado. Uma espécie de messianismo jurídico, uma salvação por meio do judiciário. Confusão, divisão da opinião pública, simplificação e seletividade. Isso fez com que a operação ganhasse status de milagrosa junto à população, e qualquer crítica ou observação de problemas era tratado como defesa de bandido ou do mal. E isso vai acontecer inclusive nesse episódio. Quer apostar? Se você não acredita nessa estratégia, é só voltarmos para o artigo de 2004 escrito pelo próprio juiz Sérgio Moro, a respeito da Operação Mãos Limpas na Itália. Todos os grandes abusos cometidos por Sérgio Moro na Lava Jato são confessados por ele num artigo para a Folha de São Paulo, anos antes de deflagrada a Operação Lava Jato. Ele confessa que iria praticar ilegalidades na primeira oportunidade que surgisse. Essa não é uma crítica ao juiz Sérgio Moro. Eu tive no meio da Lava Jato uma boa relação com ele. A questão não é essa. A questão é que hoje discute-se se ele cometeu as ilegalidades X, Y e Z. Mas ele confessou mais de década antes que iria praticar, porque era o método que ele estudava das mãos limpas. Vazamento para os meios de comunicação gera instabilidade e deslegitimação política, aumenta o poder e moeda de troca do judiciário, e novos vazamentos e instabilidades políticas podem ser assegurados. Após o efeito Joesley, ficou claro que o uso da instabilidade como instrumento de poder é muito eficaz e poderoso. Quer ver só um exemplo? Lembra da delação que eu citei que havia sido rejeitado 13 dias antes de Temer assumir o poder em 2016 porque não trazia o interesse público de Curitiba? Agora, a mesma peça jurídica foi utilizada pelos procuradores da Lava Jato do Rio para prender Michel Temer. Será que era isso que interesse público da época queria dizer? No auge da crise, em 2017, representantes das Forças Armadas, como então o general Eduardo Vilas Boas, mudaram da histórica posição passiva do Exército e passaram a expressar publicamente os seus posicionamentos em favor da Lava Jato. Outro general passou a falar em intervenção militar e, apesar de ter sido criticado pelo Exército na época, hoje sabemos que ele tem um nome. Até chegar o momento em que ou as instituições solucionam o problema político, né? Ou então nós teremos que impor isso.
Então, no presente momento, o que é que nós vislumbramos? Né? Os poderes terão que buscar a solução. Se não conseguirem, né, chegará a hora que nós teremos que impor uma solução. E essa imposição, ela não será fácil. Né? Ela trará problemas. Podem ter certeza disso aí. Hamilton Mourão, mais conhecido como nosso vice-presidente. Aparentemente, a estratégia funcionou. A ultrapolítica chega a seu ponto máximo, a militarização da política, onde o debate é substituído pela guerra, onde o outro não é mais discordante, mas inimigo. Portanto, não basta vencê-lo, mas eliminá-lo. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre! O Sérgio Moro, construído como herói, que dizia se orgulhar de não falar fora dos autos, foi virando cada dia mais político e menos técnico, até que em 2019, Moro ganha o seu grande presente e sobe a ministro da Justiça no governo Bolsonaro. Depois de anos negando comprometimento ideológico e uso do lawfare quando se aplica a lei como arma de guerra com o propósito de impor mudanças de governo ou instalar chefes de Estado comprometidos com o seu projeto, Moro, mesmo que jure não ter intenções, cede a tentações do poder e manda um recado claro. Ou não é no mínimo estranho ser coroado como ministro depois de ter sido juiz da grande operação que facilitou a vitória do presidente Jair Bolsonaro. Um juiz em Curitiba pouco pode fazer a respeito dessas políticas gerais. Mas no governo federal, a história pode ser diferente. Nós não sabíamos ainda que Sérgio Moro era um projeto pessoal de poder. Eu nunca imaginei, honestamente, ele sempre me pareceu um juiz muito sério. Eu nunca imaginei que ele iria largar a tranquilidade, a perenidade da função de magistrado, que é a mais honrada que eu conheço quando exercida dentro dos preceitos da magistratura, para se tornar um ministro da Justiça. Para muitos analistas, não é possível analisar todos os componentes da Lava Jato sem olhar para suas relações com os Estados Unidos. Isso não é o mesmo que dizer que há um cérebro comandando a Lava Jato fora do país ou alguma conspiração determinística americana, mas sim que ocorreram convergências de interesse econômico entre os países. As negociações da operação com outros países acabaram expondo outras fraturas da Lava Jato, formas de articulação, estratégias de controle, entre muitas estranhas histórias. Uma das mais importantes vem sendo o caso Rodrigo Tacla Duran. Você conhece? Se essa tese proceder e for verdadeira, a Lava Jato estaria montando uma espécie de teatro da justiça, uma empresa de delação, onde juiz, procuradores e advogados se conversam, se beneficiam e negociam a defesa ou não dentro das regras a partir de pressupostos bem estranhos. Os erros ou histórias estranhas da Lava Jato voltam a aparecer. Indústria da delação, indústria do compliance, caso Marlos Arnes, Lava Jato e FBI. Ainda faltam muitas pontas e respostas confusas nesse nó. Deixa seu like, inscrição, assina esse canal para continuar vendo esse tipo de documentário. E até a próxima terça às 19 horas, em Lava Jato, entre quatro paredes. A coisa que eu vi ali que mais me chamou a atenção, que estava bem no começo mesmo, assim, tal, a gente já tinha publicado algumas matérias e tal, mas foi a que eu vi, assim, a gente já tinha publicado umas coisas e, claro, já tinha visto, pô, esse cara passaram do limite, isso aqui não pode fazer, isso aqui é absurdo, isso aqui tem interesse público e tal, mas chegou numa coisa que eu realmente, sabe, acho que eu cheguei a olhar pro lado na época e comentar com alguém, assim, eu falei, cara, não pode ser. Tipo, não pode ser. Esses caras não têm a menor noção do que eles estão fazendo, sabe?